Olá, tudo bom? A gente está começando mais um insight. Hoje eu resolvi fazer nessa semana um programa a mais, em função justamente dessa celebração, né? Nessa época de Natal, enfim. Ahn, Vamos lá. Ah, a questão do Natal para todos, né? É uma situação tradicional. Fora o efeito prático da questão de presentes, que acabou sim se tornando algo mais assim, tendo em vista o lado um pouco do consumo, é, que não deixa de ser inerente, né? Para quem, em especial para quem tem criança, adolescente em casa, isso faz parte, né? A própria celebração requer um pouco mais de digamos assim, um pouco mais de investimento, digamos assim, né? Porque vem a família, geralmente o pessoal recebe famílias, não é? Há um encontro maior, ah, há um celebrar, não é? Mas e aí, o que isso afeta, não é, a nossa vida, assim, no quesito envolvendo sentimentos, envolvendo a minha área, né? Meu mundo, que é a psicologia. Há uma sensação, não é? Traz consigo, além de toda assim, uma expectativa importante para a reunião dos familiares, né? Para esse aconchego, né? Essa situação afetuosa, mesmo a gente que mora distante, que tenha famílias assim, núcleos, né? Por exemplo, no meu caso eu tenho família em outros vários estados, né? Então, amigos aqui, amigos lá, quase todo o Brasil é povoado com um pouco de familiares e amigos, né? Então, já se tornou hábito nós falarmos por telefone e tudo mais. Há essa situação que se impôs por trabalhos, enfim. Mas o tradicional ainda é, eu mesma, nós tínhamos, a gente estranha, claro, porque nós tínhamos sempre eventos familiares, assim, com muita gente, nossa família era muito grande, claro, as questões vêm acontecendo, perdas, enfim, e transferências, mas comumente há uma expectativa dessa reunião familiar, né? Pelo menos dessa interação maior familiar, mesmo que distante, né? Ou de uma viagem, de visitar, né? Mas assim, alia-se a isso, fora os aspectos do Natal de renascimento, de uma, assim, de uma introspecção, né, a respeito da sua jornada. Há também aquela expectativa, uma celebração de dever cumprido. Há a celebração do dever cumprido, né? Houve toda uma trajetória e há um encontro de pessoas inteiras com essa sensação de dever cumprido. Não deixa de ser essa celebração, não é? De ter dado o melhor de si num ano e também haver esse entendimento, né? Essa celebração do que pode vir a ser para o outro ano, né? As nossas expectativas, né? Os nossos anseios, as nossas angústias. Claro que para quem é mais velho, para quem tem mais maturidade, né? A gente não pode exigir isso de todos, né? Essas pessoas que geralmente levam as suas famílias. A gente para e pensa, faz uma retrospectiva, faz uma análise profunda do momento, questiona também algumas situações, não só que a gente está inserida, né, que os nossos estão inseridos, mas assim, a nível geral, né? Para alguns é um momento muito melancólico, não é? Por questão de perdas, por questão de que houveram, né, perdas que houveram, por questão de não gostar mesmo do momento, porque justamente ele incita nós fazermos um mergulho em nós mesmos, né? Isso é natural, isso é inerente, a gente vai fazer isso, né?
por aquela própria questão de ter desses encontros familiares, de ter essas lembranças, né, do que foi, do que é, do significado disso, né. Há uma função que envolve solidariedade, que envolve um olhar mais atento ao outro, né. E eu sempre falo, essa questão de solidariedade, olhar atento ao outro, não pode vir com o peso de te desconstruir, né. É o que você pode oferecer dentro das tuas expectativas, dentro das tuas possibilidades, né, tanto internas como externas, né. Então, isso é solidariedade, não há, porque não tem ninguém no planeta que vá se desconstruir para isso, não é? A ninguém isso é solicitado. Então é natural que esse peso não precise estar sobre seus ombros, né? Mas há essa situação hoje mesmo. Eu passei numa sinaleira, né? A gente tem aquela situação de suprir as nossas crianças em especial, né? Os nossos adolescentes, os nossos filhos. E aí eu passo numa sinaleira e vejo 3 crianças brincando com um único caderno, um único livrinho de colorir, para colorir. E essa mãe pedindo um valor, alguma disponibilidade que alguém tivesse para poder ajudá-la. Então, isso é uma reflexão importante para nós, né? Essa discrepância entre uns terem tanto e outros não terem acesso, né? Eu acho que isso também desperta essa situação de nós termos o aconchego dos nossos dentro do nosso lar, com uma mesa farta, e para tantos outros isso esteja faltando. Claro que há ações comunitárias importantes, eu mesmo faço parte de algumas, que também cita esse momento, né? Esse momento da gente poder se doar e tudo mais. Do respeito, né? De respeitar as pessoas, de respeitar o desejo delas, o caminho delas, respeitar a história delas, a trajetória delas, a família delas, o nome, a tradição, né? Respeitar o espaço delas, né? Eu acho que o espaço é o fundamental, né? Eu acho que essas são as 2 palavras, né? Assim, até um pouquinho mais, esse respeito e solidariedade também, assim, essa questão de subjetiva, né? Dessa busca, né? De memórias, de pesar, não é? Todo ano é uma época que ela é bem festiva, mas ela também nos traz aquela coisa de, né, avaliar as questões nossas que nós tivemos, que nós evoluímos mais, né, que conseguimos atingir coisas tangíveis, né? Mas também há essa questão que ela está, de certa forma, abstrata, né? Que é justamente essa questão de nós revermos os nossos ancestrais, de nós revermos a construção, a trajetória deles, né? De nós olharmos para a mesa e ver que tem alguns lugares que estão faltando, né? Mas então, para alguns tem aquela situação de angústia e amargura. Quando a gente fala em Natal, nessa época de renascimento, nessa época de reavaliação interna de vida, projetos, enfim, né? Não digo profissão, eu digo de projetos, né? Nós analisamos, nós levamos em consideração que há uma discrepância muito grande. É muito difícil alguém dizer é mais ou menos, eu gosto ou não gosto de Natal. A gente tem aquela situação assim, ó, tipo, eu amo Natal, eu odeio Natal, né? Tipo assim, justamente por isso, por esses aspectos, há uma, digamos assim, uma tradição, não é? De se fazer esse levantamento, né? A respeito do que foi
respeitando as nossas famílias, respeitando as nossas tradições e o que é e o que será, né? Também com respeito às nossas trajetórias, tradições, né? Ao que nós agregamos à nossa vida, né? Tanto os aspectos profissionais, né? A gente fica assim, nossa, né? Eu também tenho esses anseios, né? Olha, o ano foi assim, a gente também está saindo de uma pandemia que foi um momento pesado, então muita gente está tentando fazer desses momentos de finais de ano justamente essa questão de celebração, né? A angústia faz parte, esse momento meio carencial também faz parte, esse momento assim de nostálgico também faz parte, digamos assim, né? Porque incita tudo, não é? Incita tudo. Mas é um momento assim que eu ainda vejo de celebração, né? De se valorizar outros aspectos que não só o consumismo material. Volto a dizer, eu falei lá no início, é muito difícil a gente fazer isso, né? Com criança e adolescente em casa, porque permeia por isso, mas ainda assim a gente tem que fazer essa construção baseada em outros valores, não só, claro, é um momento de presentes, né? Mas fazer com que eles entendam que há um porquê que eles estão ganhando isso, que há um porquê, que houve um esforço, como é que isso foi adquirido, né? Claro, tem história do Papai Noel para criança, tudo mais, a lenda, né? Mas independente disso, também dizer que ele se esforçou para mostrar para a criança em especial, olha, foi um momento legal para ti, tu conseguiu mostrar alguns aspectos também, já fazendo essa construção interna neles, né? Foi um momento importante, que você conseguiu atingir isso, conseguiu atingir aquilo, né? A mamãe tá feliz por causa disso, né? A gente tá podendo reunir, celebrar com a família, teus primos, amigos, enfim, né? A realidade que se estabelece. Mas é um momento de celebração, né? Mesmo com aspectos alguns nostálgicos, é um momento de celebrar, é um momento de renascer, de olhar para outro ano com outra, com novas perspectivas, né? Mesmo dentro da tua profissão, mas ainda assim dá aquele impulso, né? Da gente fazer aquela situação de pesar o que foi e o que será, né? E agrega isso, claro, tem toda a história, né? O nascimento de Jesus, né? Essa situação justamente do renascer, mas há também esse momento de resgate, né, da nossa memória, né? do que foi aquele ano, do que foi essa nossa trajetória, um momento também de relaxamento pelas conquistas, pelo dever cumprido, sensação de dever cumprido, né? De poder ter respeitado tal pessoa, de poder ter retomado uma amizade com tal pessoa, né? Ou de pensar por que aquilo foi assim, mas enfim, não tem mais condições de sequência, ou alguma perda, né? Então tudo é elaborado nesse momento, né? Porque é essa a realidade, né? Mas assim, sempre com aspectos de respeito, solidariedade, né? O respeito permeia tudo, né? Respeito, solidariedade, respeitar espaços, respeitar as trajetórias, né, de cada um, respeitar o formato de cada um, como cada um, né, se posiciona, né, enfim, e até porque irão haver, até para assim, evitar algum atrito, porque serão reuniões familiares, vem vários membros do clã, né, para poder se ter essa interação. Então também não é um momento que eu gosto de salientar para, digamos assim, fazer cobranças ou ajustes de maledicências ou ajustes de desafetos
ou ajuste. Não, não é momento disso, é um momento familiar de celebração, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado, né? Porque e aproveitar esse momento com carinho, como eu disse, né? Existem assim famílias que já não têm mais aquela formação toda. A minha família, por exemplo, é um exemplo disso, né? Os nossos natais eram assim para mais de 100 pessoas, era muita gente, né? E claro, fomos perdendo amigos, né? E claro, amigos do meu pai, fomos perdendo, enfim, irmãs foram para outros estados, tudo mais, faz parte, né? Esse faz parte da trajetória de cada um, né? Mas essas famílias, então a gente olha para trás e vê, nossa, como era legal aquele Natal. A gente tem muita memória de alguns natais. Eu tenho memória dos meus natais quando eu era criança, porque havia toda aquela situação, aquela expectativa de chegar o Papai Noel que vinha e eventualmente meu pai contratava alguns shows, porque vinham muitos amigos de fora, então assim, shows de dança, shows de bolero, shows de dança flamenca, então isso unia muita nossa família fim de semana se reunia demais, muitas pessoas, amigos iam chegando em casa, enfim, nós morávamos numa casa assim, relativamente espaçosa, mas claro, nós fomos perdendo amigos, como eu disse, mas assim, fica para nós essa memória, né? Para quem já tem minha idade, assim, já é um pouquinho mais velho, né? Então, mas quem é mais novo, né? Tem esse momento de, assim, ainda de celebrar sem entender, né? Talvez que o dia de amanhã vem e que pode ser que não estejam todos os componentes ali, né? Que isso um dia vai se desfazer, essa situação, talvez, que a gente goste muito, né? Porque não tem como mais se estabelecer isso dessa forma, né? Por várias outras questões, né? Mas enfim, o que essa pandemia ainda, digamos assim, salientou mais ainda, né? Que tem muita gente que já está incompleto nas suas casas com suas famílias, né? Mas então curtir aqueles momentos assim de assim arrumar a árvore de Natal, tudo mais. A minha mãe era pintora, artista plástica. Ela pintava em mão livre, coisas lindas assim que a nossa casa tinha, as paredes. Então ela mandava pintar todas, onde havia uns shows, tudo mais. A gente mandava pintar, que era ao ar livre, muito lindo, com árvores assim. Então ela mandava pintar todos de branco e ela ia lá e ela fazia todos os desenhos à mão livre, né? Cada ano tinha uma temática e ela fazia isso sozinha, com tintas, e era lindo, né? Claro, ela começava meses antes, porque, né? Então ela fazia, é lindíssima, ela fazia os cartões de Natal, artesanais, com os convites para as pessoas virem, né? As festas natalinas, né? Claro, já agregava, porque a nossa família era bem grande e também bem assim numerosa, bem grande é ótimo. E aí assim, ó, já haviam celebrações mais pro final do ano, então era um momento muito festivo, assim, que assim engatilhava um no outro, assim, né? Mas independente disso, claro, pra gente, então, fica aquela memória. Claro, as nossas árvores de Natal eram tradicionais, a gente não chegava muito perto, porque tinha realmente a questão, isso era uma tarefa do meu pai, naqueles momentos, que eram aquelas luzinhas, lampadazinhas coloridas de época, né? Aquelas que pareciam assim, tipo uma chaminha, né? Então, meu pai passava horas, tinha 2, 3 árvores de Natal, porque era no pátio, eram naturais, né? Então, assim, toda a casa era por fora e por dentro, toda ela. Então, essa parte elétrica meu pai fazia, e a minha mãe entrava com a decoração. Mas, assim, mas isso são momentos que ficam na nossa memória, né?
Então, há um resgate, claro, eu perdi minha mãe há pouco, perdi meu pai, não faz muito também. Então, a gente para e pensa, né? Há aquela trajetória, há aquele pensar de quem nos trouxe, há aquele, digamos assim, aquela balança, né? Que a gente faz a gente coloca tudo numa balança, né? E não deixa de ser também um momento de a gente poder decidir o que a gente vai querer continuar levando ou não, né? Porque a gente também coloca é um momento, além de celebração, é um momento que a gente pensa, olha, porque todo ser humano pensa, né? Tudo que a gente tem, seja relações com filhos, pais, sócios, parentes, pacientes, clientes, enfim, a gente coloca numa balança, né? E essa balança tem que estar mais ou menos equilibrada, né? No momento que essa balança pesa para um lado, há também um momento da nossa reflexão. Então há um momento dessa, digamos assim, desse pensar, né? Desse pesar essa balança, né? De se colocar isso na balança e realmente ver, né? Se está equilibrado, ok. Se está desequilibrado, o que eu posso ajustar, né? Ou se está muito pesado para mim, o que eu posso deixar? Porque, e aqui eu não falo só relacionado, como eu disse, falo relacionado a sentimentos, não falo relacionado só a coisas práticas, como um trabalho lucrativo, por exemplo, né? Mas que também passa por isso, né? E também no que eu posso melhorar, no que eu posso, né? Mas não se desconstruindo. Quando a gente fala em melhorar ou se avaliar, não é avaliar a tua profissão, não é avaliar se tu vai seguir na profissão, não, até pode, né? Mas eu digo assim, ó, não é avaliar isso. Eu digo, quando a gente fala em avaliação, a gente fala em avaliação tipo assim, vale a pena continuar talvez com aquela amizade, com aquela situação, com aquela relação, é um momento de se pensar, porque o ser humano tem aquela expectativa de, sabe, justamente desse renascimento e já preparando para o ano novo, a gente tem aquela expectativa, já é nosso tradicional, assim, já está introjetado dentro de nós, de querermos começar um ano dentro de aspectos positivos, né? E que o desrespeito ou carregar correntes não pode fazer parte, né? E isso serve também para essa balança assim, de algumas perdas, né? Sejam elas que já tenham existido ou que perdas assim de pessoas, como realmente abrir mão de coisas, de pessoas também que ainda estão entre nós, porque, né, há esse peso, né? Ou o peso, porque a união, que também eu vi que é um apelo muito grande que está havendo, uma união, que casualmente eu chamei atenção agora há pouco tempo, né? Para não se fazer não se demonstrar esses desajustes e desafetos nesses momentos de finais de ano. Isso não, dessas festas de celebrações, no momento de uniões familiares, né? Não é momento para isso, não é momento para, é momento para se pesar na balança, mas não é momento para se discutir isso nessa ocasião. Existem ocasiões propícias para isso, e não é numa festa de amigos, parentes, não é? Que isso vai ser posto em prática, né? E você olhar para dentro de si mesmo, né? Tipo, é um momento assim mais familiar, mais dentro do teu espaço, né? Então eu não posso estar dentro do meu espaço tentando ouvir o que está acontecendo do lado de fora da minha porta, porque obviamente eu não vou resolver o que está dentro do meu espaço. Mas é isso, é uma autoavaliação geral de tudo, né? Prós, contra, né? Não que seja colocado em prática, mas assim, o pensar já é um start para isso começar, né?
o pensar, o momento que a gente torna consciente que é o momento propício para isso, né? Mesmo essas conversas que talvez um dia tenham que ter, mas que não sejam nesses momentos familiares, essas reuniões que não é para isso, é um momento de celebração, né? É um momento de encontro de famílias que passaram talvez o ano inteiro assim distantes, né? Mesmo que via telefones, há aquela coisa festiva, né, de poder se ligar mais, porque os compromissos também estão menores, né? É aquilo, né? E enquanto a vida, enquanto a pessoa respira, é natural que queira celebrar, não é? É o que a gente fala também, porque muitas pessoas têm esse aspecto depressivo mais, digamos, evidenciado nesse momento, né? Ansiedade não muito, né? Não é o caso, mas a depressão é a característica do momento dessas festas natalinas para quem justamente faz o apelo pela melancolia, né? Mas assim, independente dessa questão depressiva, né? Porque justamente há, né? Por que há a depressão? Porque ou sente falta da família, ou porque essa época de final de ano, que é um encontro familiar, essa pessoa talvez tenha brincado muito, não tenha essa família próxima, né? Ou talvez essa pessoa tenha, como é que eu posso dizer, ter apostado, né? Tem situações assim de pessoas, de homens, mas é que eu falo mais homens, né? Que tem mais relacionamentos. Então, assim, também não. Eu atendia isso muito no meu consultório, né? Mais de homens, né? Que tinham mais relacionamentos. Então, assim, não tinham aonde passar o final de ano, né? Porque justamente a proposta de vida deles não vinha ao encontro dessas festas natalinas, né? Óbvio, que são justamente confraternizações familiares. Então, se não tinha alguma coisa mais, alguma aposta mais séria, haveria então, claro, essa, como é que eu vou dizer, essa sensação de alguma coisa faltante justamente nessa época, né? Que é normal se estabelecer, é normal. Mas eu trago assim várias situações, e a depressão também, de muitas pessoas que ficam depressivas justamente por pensarem, tipo, em suas vidas, né? Ou traz à tona situações de pessoas que já perdeu, né? E porque justamente pela celebração, né? E aí assim, vê cadeiras vazias, mesmo que no imaginário a gente sabe que estão vazias, né? Mas é isso, mas ainda assim é um momento para celebrar, para quem já atinge uma consciência, uma maturidade maior. Como eu disse, vem aquele pesar, aquela balança, né? Do que quer seguir, não quer seguir, no que quer apostar, não quer apostar. Isso é de cada um, né? Isso é de cada um, né? Ou algum momento mais sério que talvez se aproxime para algum, ou algum momento de decisão, alguma coisa assim, e que é inerente a cada um. Esse momento é silencioso, esse momento é único, é para cada pessoa, não é para apelos externos. Portanto, essas reuniões familiares não são para pautas para briga ou decisões assim coletivas. Isso é um momento apenas de celebração, nada mais, né? E cada um vai saber depois, no momento que se precisar falar, algum ajuste com familiares, isso irá acontecer posteriormente. Mas não é nesse momento de reunião familiar que é o propício para isso. Resoluções, cobranças, isso não acontece, né? Então, essas situações que a gente chama assim de realmente situações que trouxeram uma amargura, digamos, né?
pela tônica das relações, né? Desajustes familiares, coisas assim. Esse não é o momento para isso, né? Esse é o momento para pensar, talvez seja uma porta aberta para poder retomar alguma relação familiar, alguma coisa assim, ou para ter aquela decisão de realmente não dar sequência em algumas coisas, né? Enfim, o ser humano pesa muito essas coisas nessa época, e é o momento dele, de cada um, né? É o momento de cada um. Ninguém deve interferir nesse momento. Cada um vai pensar e vai decidir a seu respeito, dentro do seu sigilo, da sua discrição, dentro dos seus valores, das suas metas, né? De quem lhe faz bem, como é assim, né? Mas é isso, né? Eu vim aqui mais para chamar atenção dos aspectos que são exacerbados nessa época natalina, né? E é isso, né? Desejo a todos um Feliz Natal, né? Com alegrias, paz, respeito a todos, né? Cada um respeitando o seu espaço, o seu momento. E é isso. E um Feliz Natal a todos os familiares também. É o que o meu canal deseja a todos. A gente volta a se falar semana que vem para mais um insight. Até lá, tchau. Boa semana para você.